Fala galera, aqui é Elias, diretamente de Antofagasta, Chile. Como vocês estão, minha audiência, meus queridos inscritos? Espero que todos estejam bem. Uma boa tarde. Primeiro eu gostaria de pedir desculpa para vocês aí por não soltar nenhum vídeo na parte da manhã, mas por enquanto ainda não dá para viver de YouTube. Nós temos de trabalhar, fazer algumas outras coisas durante a semana, né? Porque afinal sou papai, tenho família, tenho contas e tenho outras coisinhas para cuidar de obrigação. Quando um dia eu puder viver de YouTube, aí sim eu vejo algum outro plano, vejo como eu posso me dedicar mais a isso, mas por enquanto eu tenho que equilibrar a minha vida, tanto pessoal quanto a minha vida virtual aqui e o meu contato com vocês. Obrigado pela compreensão. Adoraria poder trazer aí para vocês notícias boas depois de ontem, um dia extremamente tenso, um dia pesado com aquele avião caindo lá no Irã, o discurso do Trump e o pessoal todo aí, depois aquela live com o Ícaro Teixeira, assim, refutando ao Ícaro Teixeira, mas infelizmente as notícias elas vêm da realidade e a realidade está aí para qualquer um ver, para qualquer um poder ficar sabendo, e eu tenho que alertar vocês das coisas tanto ruins quanto boas que vão acontecendo no nosso país, e a notícia não poderia ser pior para o pessoal aí de Minas Gerais, em especial da região de Belo Horizonte, certo? Na capital mineira. Eu vou pegar aqui a fonte do O Tempo, um jornal virtual que eu encontrei aqui. Eu confirmei essa mesma informação em outras fontes, mas a matéria do Franco Malheiro está a mais completa de todas, tá? Então estou aqui me baseando nessa matéria, depois de pesquisar em algumas outras fontes também, né? Então vamos lá, eu vou colocar aí do lado para vocês, não se preocupe. Morre um dos pacientes internados com doença misteriosa. Um comunicado foi feito pela própria secretaria em nota oficial enviada à imprensa. Um dos 7 pacientes internados com insuficiência renal e problemas neurológicos, cujos quadros estão sendo investigados pela Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, a SES, por ainda apresentarem causa indefinida, né? Morreu na noite dessa terça-feira, dia 7 de janeiro, Pascoal De Martini, filho, com 55 anos, que estava internado em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, né? Amigos da família confirmam a reportagem a morte do aposentado, que segundo eles, o paciente que vivia em Ubá passou a semana de Natal em casa com a filha no bairro de Buritis, em Belo Horizonte. O genro de Pascoal, que mora na casa onde o aposentado estava hospedado, também foi internado apresentando os mesmos sintomas. Segundo informou a família, o quadro dele é grave e estável. Então, assim, já sabemos que 2 homens da mesma família na região de Buritis foram infectados ou por alguma doença ou envenenados por algum tipo de agente químico ou não sei, algum outro tipo de agente assim que pode causar esse tipo de sintomas. O senhor mais velho, o pai da moça, ele acabou falecendo aos 55 anos de idade, super jovem aí, né? Praticamente 11 anos mais velho do que eu aí. E esse senhor acabou por falecer, infelizmente, já apresentando esses sintomas, né? Então vamos lá. Os primeiros sintomas, né? Uma amiga da família contou à reportagem que no dia seguinte do Natal, Pascoal retornou à sua cidade e nos dias que seguiram começou a apresentar os sintomas, né? O primeiro desses sintomas foi a não urinar. E o médico o encaminhou de pronto ao nefrologista em Juiz de Fora, onde foi internado. E a partir daí, o quadro dele foi só piorando, o médico explicou. A amiga lamentou a morte e disse que a família tinha muita esperança na recuperação do aposentado. A gente achava que ele ia se recuperar, mas agora recebemos essa notícia, lamentou, né? Para ela, a doença ainda é um mistério e ninguém sabe o que pode ter causado os sintomas, né? Tudo ainda está turvo, ninguém sabe de nada e o que pode ter acontecido.
Mas agora a gente espera que as autoridades vão mais a fundo e descubram o que aconteceu, o que pode ter causado essa doença, cobrou a filha do falecido, né? Segundo a SES, as investigações sobre o que poderia ter causado o problema seguem um curso. Uma força-tarefa composta por técnicos da pasta estadual da Secretaria Municipal de Saúde de BH, de Belo Horizonte, né, e do Ministério da Saúde foi formada para apurar esse mistério. Então, o que sabemos, né? Pessoas de Buriti, por enquanto 2 aí da mesma família, apresentando esses sintomas. Essas pessoas, na verdade, foram 7 contaminadas e foram assim entre 19 de dezembro até um pouco depois do Natal, e essas pessoas começaram com falhas renais, também tiveram vômitos, tiveram também dores intestinais, e logo após essa falha renal veio a morte, né, em um deles. O outro está internado ainda em estado grave na UTI em observação, né? Vamos lá. Segundo a SES, as investigações pelo o que pode ter causado está sendo feita uma força-tarefa, como assim já tinha relatado para vocês antes. E nessa terça-feira, 7, a Secretaria informou que até a segunda-feira, 6, foram notificados 7 casos suspeitos, sendo que o primeiro sentiu os sintomas no dia 19 de dezembro. Os pacientes são do sexo masculino todos e têm idades entre 23 e 76 anos. 5 residiam em Belo Horizonte, 1 em Ubá e outro na Zona da Mata, em Nova Lima, na região metropolitana da capital, né? Ou seja, todos em Belo Horizonte ali, ou na Grande Belo Horizonte, como a gente diria para quem mora em São Paulo. Continuando a matéria aqui, segundo a Secretaria, um dos casos aconteceu no dia 30 de dezembro e o paciente com insuficiência renal aguda e alterações neurológicas estava internado no hospital privado de Belo Horizonte, e no dia seguinte surgiu um segundo caso de paciente com os mesmos sintomas em um hospital de Juiz de Fora, em Minas Gerais também. A média entre dias do início dos primeiros sintomas e internação foi de 2,5 dias. Todos com insuficiência renal aguda, de rápida evolução em até 72 horas, e as alterações neurológicas centrais periféricas, que escreveu a Secretaria de nota. Ou seja, o pessoal com alteração neurológica, sem conseguir fazer os movimentos normais assim para testes, nem conseguindo às vezes falar direito, paralisia da face, vários sintomas assim de problema, neurosensores, né? De área neurológica por causa dessa doença, ou sabe-se lá exatamente com que estamos lidando nesse momento, né? Primeiros sintomas aqui já foi boatos em Belo Horizonte, né? Então, vamos lá. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte foi procurada, mas informou que o caso segue sob investigação pela Secretaria Estadual de Saúde e ainda não tem nenhum laudo concreto sobre o ocorrido, né? Boatos em Belo Horizonte. Isso daqui eu quero frisar bem para vocês, que essa parte do boatos em Belo Horizonte, nós temos que tratar primeiro como boatos, mas ao mesmo tempo como uma fonte de informação, porém não tão confiável, só que a gente tem que analisar também o que ocorreu, quais foram as similaridades entre esses casos, né? Vamos lá. Alguns desses casos vieram à tona no último domingo, dia 5, quando surgiram nas redes sociais boatos de intoxicação alimentar por cerveja no bairro de Buritis, na região oeste da capital mineira, por causa dos sintomas semelhantes de vários pacientes. No entanto, não há nenhuma confirmação dessa situação. É possível que só os homens tenham bebido a tal da cerveja infectada? Pode ser possível, mas eu acho bem difícil que só homens tenham se infectado por causa disso. Eu já percebi que também foram só maiores de idade, não teve nenhuma criança
ou seja, talvez esteja sim alguma bebida alcoólica ou algum tipo de comida que crianças não apreciam tanto. Foi muito perto do Natal, talvez algum lote alimentício, talvez algum tratamento de água ou algum tipo de problema na água de fazer a tal bebida ou a comida, não se sabe ainda, só se sabe que a concentração está nesse buriti, talvez um lote realmente de algum tipo de bebida ou comida que esteja com esse tipo de vírus, ou pode ser também envenenamento até por material radioativo, tá? O envenenamento por césio, ele tem esse tipo de característica também, as características são praticamente as mesmas. As únicas coisas que essas pessoas não apresentaram foi fezes com sangue, que é parte do envenenamento por césio, tá? Mas assim, o césio também tem essas características. Continuando aqui a matéria para vocês, vamos lá. Entre as 2 últimas semanas de dezembro e os primeiros dias de janeiro, as internações de 4 pacientes com o mesmo quadro de insuficiência renal grave em Belo Horizonte acendeu um alerta na Secretaria Municipal de Saúde por meio da vigilância sanitária, né? Circularam inúmeras mensagens nas redes sociais que associavam o quadro sintomático desses moradores da cidade a uma possível intoxicação causada por um consumo de uma certa cerveja adquirida em um supermercado no bairro de Buritis, tá? A Unimed informou por nota que 2 pacientes deram entrada nas unidades da Avenida Contorno nos dias 22 e 25 de dezembro com insuficiência renal e neuropatia motora progressiva. A nota divulgada à imprensa ressalta que os diagnósticos estão sendo avaliados segundo o hospital. Os pacientes estão internados na unidade de terapia intensiva e seguem em observação. Aí depois eles falam sobre aqui uma investigação no município e falam também sobre a necessidade de fazer autópsia no primeiro senhor de 55 anos que acabou falecendo para tentar se verificar a real causa mortes, qual que foi aí esse vírus ou esse patogênio ou esse envenenamento que em tão pouco tempo levou à morte já uma pessoa e deixou internado em estado grave de saúde outras 6, todas da mesma região de Minas Gerais. Por enquanto parece ser algo isolado em Minas, mas mesmo assim precisamos ver e isolar certinho qual que é esse alimento, bebida, ou se é algum agente patológico externo, ou se é até mesmo algum tipo de acidente até com material radioativo, para que nós saibamos o que está acontecendo. Material radioativo não pode ser 100% descartado, mas teria mais vítimas, aconteceria com mais gente, mas de qualquer forma é também uma possibilidade que somente a autópsia vai poder descartar. Eu agradeço aí a paciência e a atenção de vocês. Volto mais tarde com algum outro vídeo ou com pelo menos uma live. Desculpem aí a demora mais uma vez para postar hoje e agradeço a todos os novos inscritos. Por hora são essas as notícias e Elias out!